Aí me diga uma coisa, o seu partido, que vinha aí, o Boulos, vinha estourando, né? O cara estava ocupando um grande espaço na esquerda. Vocês decidiram não lançar um candidato a presidente para apoiar a eleição de Lula. O discurso do pessoal, pelo que eu venho acompanhando, é que é necessário, nesse momento, derrotar as forças do bolsonarismo e tudo isso. Então vocês fazem esse recuo tático, né? Você já nos disse que a previsão, a postura do pessoal é de em 1º de janeiro, Lula eleito, uma vez que ele ganhe, vocês vão ter uma postura de independência, não vão indicar cargos, não vão participar diretamente do governo Lula, é isso? A nossa luta é essa. E me diga uma coisa, não há uma certa incoerência entre... Aí a pergunta é minha, né? Você vai dizer se há ou não. Uma incoerência entre essa atitude e a atitude de você sair candidato contra a governadora Fátima Bezerra no Rio Grande do Norte, ou são coisas diferentes? Não, são coisas diferentes. Essa condição aqui no Rio Grande do Norte, o cenário que está colocado aqui é um cenário de disputa aberta, é um cenário de que a democracia não está em risco, é um cenário que existe até uma condição de necessidade, como a gente colocou aqui no início da discussão, Ângelo, de que se apresente propostas para que a gente possa repactuar o estado do Rio Grande do Norte com a classe trabalhadora. Aqui a gente faz um movimento de tentar trazer uma candidatura de classe, uma candidatura das categorias, uma candidatura dos movimentos que hoje não estão representados dentro do espaço de Fátima Bezerra. Você acha que falta diálogo do governo do estado com os movimentos sociais, com os sindicatos? Rapaz, essa condição de diálogo na política, o diálogo é uma palavra tão perigosa, porque muita gente entende diálogo como espaço de participação política. O que falta, para mim, por parte do governo do estado, é ouvir. Porque o governo do estado ele tem muita dificuldade em ouvir. Quando a gente para ver e conversando com vários companheiros de sindicatos, de tudo, qualquer benefício, qualquer ganho, qualquer conquista que venha a se ter pelas categorias dentro do governo Fátima, ele se dá de uma forma muito difícil, ele se dá através de uma luta muito grande. Haja vista agora, por último, o piso dos professores, o piso nacional dos professores, foi uma luta tremenda, só saiu parcelado, só saiu depois de greve. A questão da própria reforma da Previdência que Fátima fez, hoje se a gente parar para pensar, um inativo que ganha acima de R$ 3.500, ele está contribuindo com 14%, salvo engano, da sua aposentadoria. Se você pegar esses 14% hoje, você tira da boca do aposentado, você está falando que você está reduzindo o orçamento dele para medicação, você está reduzindo o orçamento dele para uma alimentação que muitas vezes ele precisa de uma alimentação na fase da vida que ele mais necessita. Diferenciada, exatamente. Nessa linha da coerência aqui, vamos ver uma pergunta do chat. Dentro da conjuntura que leva o pessoal nacional a fazer parte do movimento Vamos Juntos pelo Brasil, por que no RN não há essa iniciativa para derrotar o bolsonarismo representado por Rogério Marinho? Pronto, vamos lá. Aqui no Rio Grande do Norte existe sim essa discussão. Vamos derrotar Rogério Marinho, sim. Agora com a nossa candidatura própria. A gente tem o companheiro Freitas Júnior, que hoje está como pré-candidato ao Senado, também é uma candidatura do PSOL, e nós estamos frontalmente contra a candidatura de Rogério Marinho e tudo que ela representa. Rogério Marinho, ele representa o atraso de Natal. Rogério Marinho, ele representa a reforma trabalhista que jogou o trabalhador dentro de uma condição de voltar anos e anos e anos nas suas conquistas. Rogério Marinho, ele representa uma política altamente conservadora, ele é o braço direito de Bolsonaro. Se Bolsonaro tem tentáculos, Rogério Marinho é um dos seus principais tentáculos. Ele é um tentáculo tão forte que conseguiu tirar Fábio Faria da disputa do Senado. Então, quando a gente olha para isso, a gente vê Rogério Marinho, ele é um político nocivo ao Rio Grande do Norte, ao povo do Rio Grande do Norte e ao povo do Brasil. Ele representa o que há de pior. E estamos, sim, com o Freitas Júnior enquanto nosso pré-candidato para combater, para discutir e confrontar Rogério Marinho e toda a política que ele representa junto com o Bolsonaro. É que, diferente do governo do estado, a eleição para o Senado é uma eleição majoritária de primeiro turno.
Aí de turno único, Isso, né? isso. E nesse cenário, se avalia que às vezes a divisão de votos pode favorecer o candidato bolsonarista. Você acha que mesmo assim a candidatura do Freitas, que é um cara preparado e que nós pretendemos entrevistar aqui, é um bom candidato, você acha que a candidatura dele nesse sentido pode atrapalhar um pouco, derrotar o bolsonarismo, uma vez que há uma tendência de um eleitorado mais esquerda em votar esse ano nas candidaturas do PSOL, né? Eu acho que há um sentimento, devido às alianças que o PT formou, de um segmento da sociedade se encaminhar. Certo. Com a devida observação, Sim. quem está fortalecendo ou quem está dando espaço para que o bolsonarismo ou um bolsonarista venha a ocupar essa cadeira não somos nós. Carlos Eduardo, não se enganem. Carlos Eduardo, ele é um bolsonarista atrás da cortina. Procure a trajetória de Carlos Eduardo. Aonde Carlos Eduardo estava em 2018? Em 2020, Carlos Eduardo foi o responsável por eleger Álvaro Dias prefeito de Natal. Álvaro Dias é o maior cabo eleitoral de quem? Do próprio Rogério Marinho e de Bolsonaro. Então, assim, quando você coloca isso, Ângelo, sobre essa questão de que nós podemos estar dividindo o voto da esquerda e privilegiando Rogério Marinho ou Bolsonaro, enquanto a gente coloca isso aqui, a gente está esquecendo que o PT está dando a sua vaga de Senado a um bolsonarista. Então, assim, essa conta a gente não leva nas costas, não. O PT tinha e tem um senador de mandato que poderia ser hoje um candidato. Não vou dizer que o pessoal apoiaria, que a gente poderia ter nossa candidatura própria da mesma forma, mas tem Jean Paul Prats aí, com mandato, fez um mandato que se destacou de certa forma, fez uma boa eleição para prefeito de Natal. Tem aí o companheiro Rafael, que está se colocando pelo PSB, que tem levado porta na cara todo dia de Fátima aí e do PT. E Rafael nunca se colocou ao lado de Bolsonaro, nunca representou essa política. Então, assim, essa conta, ela não é do pessoal, não. Se for para Brasília, Rogério Marinho ou Carlos Eduardo, essa conta é do PT, é da governadora do estado. E a gente apresenta a nossa candidatura, pré-candidatura de Freitas com muita tranquilidade, sem nenhum peso na consciência e sem medo. Você falou que não vão botar nas costas essa conta, e eu achei interessante a reação de Fátima à militância do PT no comício de Lula que nós tivemos aqui. Ela não anunciou sequer o nome Carlos Eduardo, com medo de vaias. Ela disse, nós trouxemos sim o ex-prefeito de Natal do PDT para compor o Senado. Mas nem falou o nome dele. Ainda assim teve vaias que o pessoal sabia de quem ela estava falando. Instantes depois, ela deu um carão na militância, que vaiou. Ela disse, olha, nós temos que vencer eleições para governo. Temos que vencer. E eu já entrevistei mais de uma pessoa que ouviu pessoalmente da governadora Fátima que ela levou Carlos Eduardo para sua chapa, sendo seu candidato ao Senado, por um único motivo, para impedir que Álvaro Dias renunciasse à prefeitura de Natal e concorresse ao governo do estado contra ela, porque Álvaro era o candidato da oposição com maior viabilidade. E nós sabemos que a vice-prefeita de Natal é parente, isso, né? A Ila. A Ila, ela é parente de Carlos Eduardo. Então houve uma jogada eleitoral ali para desmobilizar a oposição e nisso deram a vaga do Senado. Só que agora a Fátima quer que a gente avalize o acordão, né? Votando no candidato dela, mas você acredita que cola no eleitorado progressista essa aliança com Carlos Eduardo? Ou que o eleitorado progressista está sentindo que é um acordão como o PSOL, você acredita que a tendência com o eleitorado progressista, como o PSOL não queira levar essa conta para as costas? Eu vou te dar um dado que, em algumas análises que eu já ouvi sobre isso, ainda não foi observado. Eu ouvi pouquíssimas pessoas a observar. O filho de Álvaro Dias será candidato a deputado estadual pelo MDB. Isso. MDB, partido esse do vice de Fátima. A costura foi tão bem feita que até nesse detalhe ela foi colocada.
Porque a Adjuto podia ser candidato por qualquer partido. Mas por que o MDB? Por que será? Por que será que Henrique Alves foi para o PSB? Será que também não foi para dar esse ponto na costura? Porque todo mundo sabe que Álvaro Dias é orientado, é guiado por Henrique Alves, pela ala de Henrique Alves. Então, assim, quando a gente vê um jogo como esse que está colocado, olhando para o tabuleiro, muitas vezes é por isso que a gente diz que na política não vale tudo para se eleger. Porque o que está colocado aí é um acordão, e esse acordão, ele só tem um problema. Esqueceram de combinar com o povo. A militância do PT, do Partido dos Trabalhadores, e muitos companheiros e companheiras que constroem o campo da esquerda, sem dúvida, não irão engolir esse tipo de acordão. Porque o que está colocado aí é uma condição de vamos vencer o governo do Estado por WO, se juntando com Álvaro Dias. Pergunta se Álvaro Dias até agora declarou apoio a Fábio Dantas. Pois é, as notícias que saem essa semana é que ele deve se isentar. Mudo calado. Pergunta se Ezequiel Ferreira de Souza, presidente da Assembleia Legislativa, declarou apoio a alguém até agora para o governo do Estado. Também mudo e calado. Tudo isso é reflexo de uma política que foi construída e que a gente só vai saber a realidade do peso dessa política na próxima gestão da governadora Fátima, se ela for eleita. Porque acordos têm preços. E o preço que o Rio Grande do Norte vai pagar por todos esses acordos, a gente só vai sentir na pele se Fátima for eleita a partir de 1º de janeiro. Quem dorme com cobra, acorda picado. E isso é uma realidade. E eu concordo com sua avaliação, para ser bem honesto, sabe? Acho que se tentou fazer um processo eleitoral que independesse das eleições, resolver tudo nas prévias, chegar nas convenções e nomear governador e senador. Agora, a reação do eleitorado a esse tipo de acordo, de manobra política, pode ser imprevisível, né? Esse tipo de acordo já nos rendeu Micarla de Souza, prefeita de Natal. Que derrotou quem? Que montou um palanque de acordão naquela eleição. Vocês lembram disso? Isso. Fátima fez um palanque com todo mundo, e conseguiu perder para Micarla, que vinha... Exatamente. Só tinha José Agripino no palanque de Micarla. Pois e é. Augusto Viveiros. Pois é. Entendeu? São essas coisas que a história às vezes nos mostra que a coisa não é bem assim. Outro acordão que rendeu ao Rio Grande do Norte 4 anos de atraso. Henrique Alves em 2014. Que elegeu... Henrique Alves se juntou com todo mundo para dar um WO desse. Aí elegemos Robson Faria. Mas Robson foi eleito com o apoio do PT, com o apoio inclusive de Lula. Eleito com o apoio do PT, mas o que eu estou querendo colocar, Ângelo, aí é que é mais uma vez um acordão que é feito e que sem se pensar no preço de tudo isso. Tu acha que um acordão como esse pode criar um sentimento de revolta e vir um Stevenson? Rapaz, alguma coisa como essa? Daniel Moraes é pré-candidato. Na hora certa, a gente vai discutir sobre tudo isso e a população vai ter a opção, de forma democrática. A gente espera que o povo do Rio Grande do Norte saiba fazer a melhor escolha para o Rio Grande do Norte. Não a melhor escolha para aqueles e aquelas que acham que dominam o Rio Grande do Norte.